todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Agradeço a paciência de vocês por esperarem esse novo vídeo que eu estou postando. Fiquei alguns dias sem postar, mas vamos lá novamente retomando, continuar a nossa série de vídeos como programação com o Zend Framework. Então, no último momento, nós paramos nesta tela listando as pessoas, mostrando o código e nome, e agora nós vamos dar continuidade para terminar esse cadastro. Agora nós vamos partir para a inclusão e edição, criando um formulário. Então a primeira coisa, nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso source, nós vamos criar um novo namespace, que vai ser o form. Então vamos criar uma nova pasta, chamada de form. E esse form vai ser um novo namespace. Nós vamos criar nosso primeiro formulário, que vai ser uma classe do PHP, que vai se chamar pessoa form. Pessoa form para a gente saber que é um formulário. Então, eis a nossa classe pessoa form. Vou dar uma limpada no código aqui, tirando esses comentários padrões. E aqui a nossa classe, então, pessoa form, nós vamos estar estendendo essa classe do form do Zend. Então, a gente vai fazer um extends form. E esse form vem lá do Zend Framework. Nós não temos ainda esse pacote, ele não sugere, por isso, nós não temos o form. Então a gente vai lá na documentação do Zend e a gente vai pegar e vai fazer um require. Eu estou abrindo a documentação para vocês verem da onde que vem isso. Então aqui na documentação nós vamos ver que tem o componente Zend Form, que é esse cara, e nós vamos utilizar esse Zend Form. Então, para instalar, vocês podem seguir esse comando utilizado dessa forma, onde nós vamos executar no nosso terminal. Então, vou dar um composer require Zend Framework e vou aguardar o Zend fazer instalação dessa dependência, desse pacote Zend Form, que a gente vai precisar para poder criar o nosso formulário. Então, esse pacote Zend Form, ele é um pacote do Zend Framework que ele dá todo o suporte para a gente fazer a manipulação de formulários. Então nós temos aqui toda a parte de componentes de formulário, onde nós temos aqui os elementos do formulário, que são os elementos HTML. Então nós criamos isso em nível de objeto dentro do PHP, e quando renderizar isso na tela, ele vai transformar em elementos HTML. E esses elementos daí são botões, captchas, checkbox, collections, datetime, date, file, textbox, enfim, text area, todos os elementos que a gente tem no HTML, ele está aqui traduzido para objeto dentro desse elemento Zend Form, dentro dessa classe do Zend Form. Então, vamos ver se já instalou. Ele está pedindo aqui uma configuração. Eu não vou pedir para injetar a configuração. Vou deixar o botão não aqui para ele perguntar de novo, caso venha instalar mais algum pacote. Também vou deixar padrão. E vamos fazendo a instalação. Ok, ele gerou aqui o autoload, atualizou, escreveu tudo que precisava, não deu nenhum erro, sinal que agora o nosso pacote provavelmente está disponível. Então vamos voltar para o NetBeans, onde nós vamos escrever aqui agora o form, e ele vai sugerir para nós o Zend Form Form. Então a gente vai importar esse cara e vai fazer a importação do pacote aqui em cima utilizando o use. Então agora minha classe pessoa form, ela é uma herança da classe form nativa do Zend Framework. Então, quando eu criar pessoa form, do meu pacote, eu vou estar tendo todos os métodos do form do Zend Framework. E precisamos descrever o nosso namespace, que é pessoa form. Então, eis o nosso namespace, pessoa form, e estamos usando o componente Zend Form Form, que estamos fazendo a extensão aqui. Primeiro passo, nós vamos sobrescrever o construtor para adicionar os elementos que nós queremos
conforme nossa necessidade. Então aqui temos o construtor, a gente pode sobrescrever esse cara. Nós temos ali o underline, underline construct, e eu vou chamar o parente construct, passando aqui como nome. Ao invés de passar o name, eu vou passar vamos apagar isso para o nosso construtor ficar vazio, e nós vamos passar o nome do nosso form, que vai ser pessoa. O nome do nosso form é pessoa. Então, aqui eu estou chamando o construtor do pai, e eu vou passar um array vazio aqui no options, para ele não dar nenhum erro. Então, estou acionando o construtor da classe form, que eu fiz a extensão. Agora eu preciso adicionar os elementos que eu vou ter no meu formulário. Então, nós precisamos ter um elemento para o ID da pessoa, que é o código, e eu preciso ter um elemento também para o nome. Vamos dar uma olhadinha no nosso módulo. Nós temos aqui ID, nome, sobrenome, e-mail e situação. Então, vamos começar aqui com ID e nome, que é os nossos campos de formulário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um método da própria classe pai que eu herdei, que se chama add. Para mim é adicionar um novo elemento. E esse add eu vou criar então o meu elemento passando aqui como dependência para essa chamada de método. Então eu vou criar aqui um novo, um hide, que é um campo oculto também do pacote ZendeForm Element. Eu vou criar então esse campo hide, que vai ser o meu ID pessoa. Vamos conferir apenas o nome, é só ID, não é ID pessoa. Então, dessa forma, eu estou criando um elemento de formulário e atribuindo a esse meu pessoa form, que vai ser o nosso campo chamado ID. Eu vou adicionar também um campo nome. Então, vou chamar o método diz add, e agora esse nome ele vai ser um elemento do tipo text. Então, vou fazer o new text e vou escolher ZendeForm Element Text. Então, esse elemento text ele vai receber aqui um nome. O nome dele vai ser nome, que é o mesmo que está lá no meu módulo. E eu também posso passar para ele aqui como opções um determinado label, um atributo, enfim, alguma característica. Eu vou passar uma label e essa label vai ser nome. Então, eu tenho aqui um array, aqui, perdão, é uma chave valor. Então, tem um array passando chave label e valor nome. Então, fazendo isso, o Zend já vai criar a estrutura de elementos para um campo do tipo hidden, que se chamará ID, e para um campo do tipo de texto que se chamará nome. Dessa forma, o meu form pessoa já vai ter esses dois atributos. Depois nós adicionamos os demais elementos, os demais campos, exatamente da mesma forma. Eu vou adicionar, a princípio, todos os elementos do tipo texto, para a gente ter mais uma agilidade. Sobrenome, e-mail. No caso do e-mail, nós temos um elemento chamado e-mail. Que da mesma forma, vou construir, vou mudar aqui e-mail e OK. Depois, eu tenho um elemento chamado situação. Nesse caso, eu vou criar um elemento de texto a princípio, depois nós vemos as alternativas e criamos outros tipos de campos. Situação. O objetivo a princípio é mostrar o funcionamento de uma edição, de uma inserção. Então aqui o label vai ser situação. Então agora eu tenho todos os campos do meu formulário, falta ainda um botão para mim enviar o meu formulário. Então eu vou adicionar um botão. Eu vou criar um elemento aqui, uma variável chamada submit, que eu vou criar um new submit. Esse submit também é um elemento lá do ZendeForm Element. E esse submit,
ele vai receber aqui, é claro, o nome de submit. E agora eu vou pegar esse submit e vou colocar alguns atributos nele. Submit set attributes. Vou passar aqui um array de atributos para serem setados nesse elemento. Esses atributos são os mesmos atributos do HTML que vai ser utilizado para estilizar ou para funcionar lá na renderização da página. Então vou passar aqui um value, que é o elemento que vai aparecer na descrição do botão, e esse value vai ser salvar. E eu vou passar também um outro atributo que vai ser um ID para esse botão. Vou passar um ID e eu vou chamar esse cara de submit button. Submit button. Por fim, eu vou adicionar esse botão submit no meu form. Então, this, que eu estou fazendo referência ao form, add, e eu vou add quem? O meu botão submit. Então, na ordem que eu adiciono, esses componentes vão ser renderizados, a menos que a gente manipule depois isso antes da renderização. Então, eu vou ter, por padrão, toda vez que eu construir um new pessoa form, eu vou ter essa estrutura, um formulário com esses campos dentro, né? Nós não vemos essa renderização ainda aqui, vamos ver na view depois, mas esse é o nosso elemento formulário, que a gente vai utilizar tanto para inserção quanto para edição. Então, com o form já em mãos, nós vamos agora voltar para o nosso pessoa controller, onde nós já temos o método adicionar action, que a princípio só dá um return em uma new view vazia, e agora nós vamos trabalhar com o formulário nesse novo método. Então, antes de mais nada, nós precisamos criar o nosso form. Então, nós vamos criar aqui um form que vai ser o new pessoa form. Então, como nós definimos o namespace pessoa form, ele sugere para nós esse namespace. Depois nós podemos importar essa chamada para esse nosso classe fora desse pacote nosso, né, fora do controller, e ficar um nome mais curto aqui. Nós podemos fazer isso utilizando o Ctrl+Shift+I e utilizar a sugestão de importar. Isso vai fazer com que o use é adicionado aqui em cima, no topo da nossa classe pessoa controller. Então, criamos o nosso pessoa form. Esse cara já tem todos os campos que nós definimos em pessoa form, então não preciso fazer muita coisa mais. Agora que eu tenho o posse desse formulário, o que eu vou fazer? O meu adicionar, se vocês observarem lá no nosso form, nós colocamos aqui o submit, esse cara, nós colocamos ele como salvar. Eu estou adicionando, de certa forma eu vou salvar o botão, mas a gente poderia colocar o nome dele de adicionar. E como que eu faço isso? Então, manipulação de formulário. Agora que eu tenho o objeto form, que ele é da classe form pessoa, né, pessoa form, basta eu chamar um método get, onde eu posso pegar algum elemento com base no ID desse cara. Então, no nome desse elemento. Então, vou chamar um get submit. Assim, o Zend Framework vai procurar dentro do meu form um campo, um elemento chamado submit e vai retornar isso para mim em forma de objeto. Então, eu vou dar um get submit e eu vou setar um valor nesse objeto. Eu vou setar um valor para ele, vou setar um valor, que é o atributo value do submit, né? Como é um botão, ele é um value e o valor que vai aparecer. A label dele é o próprio valor. Então, eu vou dar um set value e vou mudar o botão dele para adicionar. Assim, não vai ficar mais salvar, vai ficar adicionar. Além disso, eu posso também mudar o meu... Poderia colocar a estilização de CSS aqui, enfim. Mas isso a gente vai deixar para fazer lá na view, né? Não poderia colocar aqui agora. Alterar qualquer atributo desse elemento do meu formulário, que é o submit. Mas continuando então, depois que nós alteramos esse valor, nós vamos testar o request. Nós vamos pegar um request. O request, o que é um request? Vamos explicar o que é um request.
Então, vou fazer isso daqui. Como que o Zend trabalha? Request Response, assim como vários serviços, né, de web. O navegador faz um request e o servidor processa e faz um response. Então, o request é a solicitação do navegador para o PHP e o response é a solicitação do PHP para o servidor. Então, quando eu fizer um request, eu posso pegar informações. Esse request é um objeto que o Zend trata dentro do controller, que eu consigo pegar informações da minha requisição, que foi enviada para o meu PHP. Então, eu vou pegar esse cara. Como que eu faço isso? Como eu estou dentro de um controller, o controller tem um método que se chama getRequest. Então, assim como o getRequest, tem o getResponse também. Então, esse request é do Zend Framework. Eu vou pegar esse objeto e aí eu vou testar se esse request ele é um post. Por quê? Se ele for um post, é sinal que foi enviada informação. Se ele não for um post, quer dizer que eu estou entrando no formulário ainda para poder digitar os dados. E depois que eu digitar os dados e eu salvar, ele vai gerar um post dessa requisição. A primeiro momento é só um get. Então, se eu testar se o meu form ele é post, aí eu vou retornar então o meu formulário para ser preenchido. E assim eu consigo utilizar o mesmo método, tanto para listar a informação para o usuário, quanto para processar a informação que ele enviou e salvar isso no banco. Então, o request, eu vou fazer esse teste. Se o request tem um método chamado isPost, se request isPost, na verdade eu vou fazer o contrário. Se o request não for post, né, eu fiz uma negação para inverter a condição. Se ele não for post, quer dizer que o usuário está querendo ver o relatório, os campos do formulário para digitar a informação, né? Quando eu entrei no método para adicionar. Então, eu vou retornar esse meu form. Então, eu vou dar um return new view model, que é a nossa view. View model. Zend view model. Eu vou dar um return e eu vou passar como parâmetro para essa view aqui dentro de um array um elemento chamado form, que é o meu formulário para ser renderizado lá na tela. Então, eu estou passando aí um cara chamado form, que a gente acabou de criar aqui, para a nossa view. Depois a gente trata lá na view para mostrar os campos para o usuário. Então, primeira coisa, eu vou criar um elemento, um objeto pessoa. Esse é o pessoa lá do model. New pessoa. Pessoa que vem lá do model. Então, eu vou criar essa pessoa, o objeto pessoa. E agora, com esse objeto pessoa, o que eu preciso fazer? Setar informações do nosso form na nossa pessoa e salvar. Então, eu preciso também do nosso form, fazer um teste no form para ver se é válido o formulário, informar os dados no formulário. A gente vai usar isso para fazer validação depois, mas já vamos fazer um método agora. Então, eu preciso ter um método aqui no form seguinte. Vou pegar o meu form, eu vou setar dados no form. Por que eu vou fazer isso? No primeiro momento, ó, até chegar aqui no nosso isPost, o meu form é novo, ele está vazio, não tem nenhuma informação. Se ele não for um post, ele já vai retornar o form vazio e vai ser renderizado na tela vazio. Porém, se ele for um post e passar disso daqui, eu vou criar a pessoa, só para mim ter esse objeto a princípio, já vou utilizar ele. Eu vou pegar o form e vou setar dados, set data, eu vou setar a informação que veio no request, que o usuário mandou já. Imagina o form já estava carregado, a pessoa escreveu o nome, enfim, e enviou. Então veio um post, ele passou aqui dessa etapa e caiu aqui. Eu preciso pegar esses dados que veio no request e setar ele no meu objeto formulário para mim trabalhar com isso. Então eu vou pegar esse objeto, vou pegar o request e vou pegar o post do request. Request get post. Esse método getPost vai trazer para mim os dados que foram enviados. Como essa requisição vai ser um post, porque ele só vai chegar aqui se ele for post, ele vai setar aqui os dados que foram enviados via post para o meu formulário. Então, esse set data vai preencher o formulário.
Então, se vier no meu request um atributo, uma variável com o nome, do mesmo nome do campo do meu formulário, essa conversão vai ser automática e os dados vão cair lá dentro. Como a gente já criou o nosso form com os mesmos nomes dos nossos atributos da classe pessoa, isso vai ser transparente. Ele vai conseguir fazer automático. Então agora eu preciso testar se esse form, depois de colocar dados dentro do form, eu preciso testar se o formulário está válido. Futuramente a gente vai ver como valida o formulário, mas como que eu testo aqui? Eu vou verificar se o formulário não for válido, se o formulário, se o form is valid, se ele não for válido, né, eu fiz uma negação, se ele é válido, se não for válido, eu vou dar um return no formulário. Se ele não for válido, eu vou dar um return. Depois, quando a gente fizer a validação, vocês vão ver que automaticamente ele valida os campos e mostra as mensagens de erro. Então, eu só preciso retornar aqui a mesma coisa que a gente retornou antes aqui. Então, se ele não for válido, vamos dar um return nele. Ok. E quando dá o return, ele para a execução, não vai executar mais nada depois do return. Mas, se então for válido, ele não vai entrar nesse return. E se ele for válido, eu preciso então pegar os dados do formulário e colocar dentro do meu objeto pessoa e mandar o table gateway e salvar isso daí, que é bem simples. Então, o que eu vou fazer? Pessoa, não sei se vocês se lembram que na nossa classe pessoa tem um método exchange array, que ele vai pegar um array e vai transformar, vai setar os atributos da pessoa conforme a chave do array for igual ao atributo, né, o mesmo nome. Então, eu vou fazer esse método porque o form eu tenho como fazer um get data, assim como eu fiz o set data, eu tenho um get data, e esse vai retornar um array para mim de chave valor, com o nome do campo e o valor que foi colocado dentro do form. Então, vou chamar aqui form get data. Então, até por questão de segurança, ó, esse cara ele só vai ser jogado dentro da pessoa depois que passar pela minha validação. Então, quando a gente implementar uma validação para o formulário, o que vai acontecer? Se tiver algum dado que não está inconsistente, ele não vai passar daqui, ele vai voltar para a tela. Se ele passou aqui, é sinal que está tudo ok, e aí eu vou pegar esses dados que veio do form e vou colocar dentro de pessoa. Agora eu tenho um objeto pessoa com os dados que eu quero salvar no banco. Então, basta eu salvar isso no banco. E como que eu faço para salvar isso? Eu vou pegar o table gateway, que já criamos ele aqui no construtor, né, como uma injeção de dependência. Ele se chama table. Então, vou chamar this table e eu vou pedir para salvar pessoa. Salvar pessoa. Eu acho que é esse nome que nós colocamos antes. E eu tenho que passar quem? A pessoa. Só vamos conferir se o nosso table gateway, nosso pessoa table, tem o método salvar pessoa, que recebe pessoa. Exatamente isso. Então, salvar pessoas vai chamar o nosso table gateway, passando a pessoa que vai fazer o serviço dele salvar isso no banco. E depois de salvar isso no banco, nós podemos fazer um redirect, retornar um redirect e mandar lá para a rota pessoa, que vai voltar na listagem. A gente não volta mais para o form, vai direto para a listagem. Poderia voltar para o form também, não tem problema, mas vamos voltar lá para a listagem. Então, vou dar um return. Como que eu faço para voltar? Para direcionar um return ou enviar, ao invés de uma view para a tela, renderizar uma outra view ou algum outro elemento. Então, vou fazer um return, redirect e mandar para uma determinada rota. Então, faço um return this. O controller ele tem um método redirect, que vai redirecionar. Redirecionar para onde? Eu posso especificar várias coisas, mas eu vou direcionar para to route. Ou seja, redireciona para uma rota. Qual rota é essa? Então, nós temos uma rota lá no nosso módulo de config que se chama pessoa, não tem? Aqui, ó, nossa rota pessoa. Então, vou mandar redirecionar para a rota pessoa. Como eu não estou passando nenhum parâmetro, ou nada mais além de pessoa, ele vai redirecionar para lá e automaticamente vai cair na nossa listagem de pessoas. Basicamente, esse é o adicionar action. Já nós vamos testar, nós precisamos criar ainda a nossa visão, que vai renderizar o form. E eu vou parar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande. E nós retornamos para criar, então, a nossa view
de adição de pessoas. Um abraço grande e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até mais!